Este é Dom Carlos, nascido para herdar o maior império do mundo conhecido. Filho único legítimo de Felipe II, ele não carregava apenas o peso da sucessão, carregava séculos de decisões dinásticas, tomadas dentro da própria família. A Casa de Habsburgo sustentava seu poder por meio de casamentos consanguíneos recorrentes entre Espanha e Portugal, repetindo os mesmos ancestrais geração após geração. Seus avós, Carlos V e Isabel de Portugal, eram primos de primeiro grau. Seus pais, Felipe II e Maria Manuela de Portugal, eram primos duplos de primeiro grau, compartilhando os 4 avós. O resultado foi um coeficiente de consanguinidade extremo, comparável ao de um filho de relações incestuosas diretas. O efeito foi visível desde a infância. Dom Carlos cresceu fisicamente frágil, com deformidades, dores crônicas, doenças recorrentes e dificuldades motoras. Psicologicamente, ele era impulsivo, tinha acessos de fúria e comportamentos violentos. Enquanto o corpo do príncipe desmoronava, o Império Espanhol do século XVI estava no seu auge, esticando seus territórios pela Europa, Américas, África e Ásia. A continuidade desse império dependia de um herdeiro legítimo. A saúde de Dom Carlos era um problema sério, mas sua morte seria um desastre ainda maior. Enquanto ele estivesse vivo, havia sucessão. Sem ele, o império estava em risco. Por isso, surtos eram abafados, violência era relativizada, a condição física do príncipe era escondida. Em 1562, dentro do próprio palácio, Dom Carlos perseguiu uma serva pelas escadarias. O motivo nunca foi esclarecido. Durante a perseguição, ele perdeu o equilíbrio e caiu, batendo violentamente a cabeça nos degraus de pedra. A queda o deixou inconsciente. Naquele momento, a fragilidade genética acumulada por gerações encontrou um trauma físico. Nos dias seguintes à queda, o estado de Dom Carlos se deteriorou rapidamente. O inchaço em sua cabeça aumentou de forma visível, deformando o rosto a ponto de perder a visão. A pressão interna era tão intensa que seus olhos permaneceram fechados, incapazes de focar ou reagir à luz. Logo vieram febre alta, delírios constantes e episódios de confusão profunda. Em alguns momentos, o príncipe não reconhecia as pessoas ao redor. Em outros, gritava ou permanecia completamente imóvel. Partes do corpo começaram a não responder. Uma paralisia parcial que indicava que o problema não estava apenas no osso, mas dentro do crânio. A situação ultrapassava o campo da medicina. Se Dom Carlos morresse, a Espanha ficaria sem um herdeiro. Para um império que dominava vastos territórios e vivia em constante tensão interna e externa, isso poderia desencadear disputas sucessórias, rebeliões ou até uma guerra civil. Diante disso, Felipe II convocou alguns dos maiores especialistas médicos da Europa. Entre eles estava Andreas Vesalius, o homem que havia revolucionado o estudo da anatomia humana ao desafiar séculos de dogmas médicos e dissecar corpos humanos com método científico. Até o século XVI, a anatomia europeia ainda se baseava nos textos de Galeno, escritos mais de 1000 anos antes, a partir da dissecação de animais, não de seres humanos. Vesalius foi quem rompeu esse dogma. Ele dissecou corpos humanos com método, registrou cada estrutura com precisão e publicou em 1543 De Humani Corporis Fabrica, a obra que redefiniu o conhecimento do corpo humano. O problema é que Vesalius representava tudo o que a coroa temia. Ciência em um ambiente dominado por fé. Lâminas e ossos em um império que preferia relíquias e orações. Mesmo assim, seu conhecimento era tão superior que ele acabou nomeado médico pessoal do imperador Carlos V e mais tarde do rei Felipe II. Para Vesalius, o diagnóstico era claro. O inchaço, a febre e a paralisia indicavam infecção e pressão dentro do crânio. Esperar significava morte, agir significava risco, mas também a única chance real de sobrevivência. Para a igreja, operar o herdeiro do império naquele estado era uma afronta. Se os médicos haviam falhado até ali, então a resposta só poderia ser divina. Vesalius era o único que tinha peito para dizer que o problema era físico e que a solução envolvia serrar osso e não ficar soprando incenso no pé da cama. Enquanto os outros médicos discutiam se o problema era excesso de bile ou castigo divino, Vesalius já estava preparando a caixa de ferramentas. Ele sabia que ou ele abriria um buraco naquele crânio, ou o próximo compromisso do príncipe seria um enterro com honras de estado.
Porém, todos ali sabiam, não era só o pescoço de Vessálios, era o emprego, a cabeça e o futuro de todo mundo naquele quarto que estava em jogo. Pensando nisso, o corpo de Frei Diego de Alcalá, um monge franciscano morto havia quase 100 anos e conhecido por relatos de curas milagrosas, foi exumado. Ao trazer a múmia do Frei Diego, a igreja criou um vácuo de responsabilidade. Se o príncipe morresse ao lado do defunto santo, a explicação seria: foi a vontade de Deus. E contra a vontade de Deus, ninguém pode protestar. Para a população da época, um defunto milagreiro passava mais confiança do que o cara que escreveu o livro mais importante de anatomia da história. A mão do monge foi posicionada sobre a cabeça inchada de Dom Carlos, exatamente no ponto onde a pressão parecia maior. O príncipe, febril e em delírio, reagiu. Testemunhas relataram que ele teria abraçado o cadáver, puxado o pano que envolvia o corpo ressequido do monge e pressionado o tecido contra o próprio rosto, como se tentasse absorver algo dele. Tudo aconteceu diante de médicos, clérigos e membros da corte. O cenário era de filme de terror. De um lado, o príncipe, que era um poço de infecção e suor, e do outro, o Frei Diego, que era basicamente um pedaço de couro seco de 100 anos. Mesmo sob o clima de desaprovação do clero, Vessálios iniciou os procedimentos. Não existia anestesia moderna, não existia antibióticos. O procedimento era brutal. Ele realizou a trepanação. Perfurou cuidadosamente o crânio de Dom Carlos para permitir a drenagem dos fluidos infecciosos. O príncipe, entre delírio e inconsciência, mal reagiu. Mas assim que o pus começou a ser drenado, algo mudou. A febre cedeu, a respiração se estabilizou. Pouco depois, Dom Carlos começou a recuperar a consciência. Pela primeira vez desde a queda, havia sinais claros de melhora. A intervenção de Andreas Vessálios havia funcionado, mas o crédito nunca foi dele. A recuperação foi oficialmente atribuída à intervenção divina de Frei Diego de Alcalá. Pouco tempo depois, o monge foi canonizado. A trepanação, o ato que realmente salvou a vida do príncipe, foi convenientemente empurrada para o silêncio. Fisicamente, Dom Carlos se recuperou. Mentalmente, não. Após o episódio, seu comportamento se tornou ainda mais errático e violento. Paranoia, acessos de fúria e impulsos extremos passaram a dominar sua rotina. Em um dos episódios mais graves, ele tentou assassinar o próprio pai, Felipe II. Após a tentativa de assassinato, Dom Carlos deixou de ser tratado como herdeiro. Em 1568, Felipe II ordenou sua prisão. Dom Carlos foi confinado em uma torre fortificada. Ele permaneceu sob vigilância constante, com portas trancadas, guardas armados e visitas rigidamente controladas. O isolamento foi quase total. O herdeiro do maior império do mundo foi apagado da vida pública. Durante o confinamento, seu estado físico e mental se deteriorou com comportamentos autodestrutivos extremos. Dom Carlos alternava períodos de jejum prolongado, com ingestão compulsiva de alimentos. Bebia grandes quantidades de água gelada, mesmo estando doente. Recusava roupas adequadas, expondo-se ao frio. Dormia pouco ou não dormia. Ele apresentava delírios persistentes, crises de paranoia, acessos de fúria e longos períodos de apatia. Falava sozinho, gritava durante a noite e demonstrava medo constante de perseguição. A partir daquele ponto, ninguém parecia interessado em curá-lo. A morte veio poucos meses depois, ainda em 1568, aos 23 anos. A versão oficial atribuiu o óbito a causas naturais, agravadas por debilidade física. Não houve autópsia. O corpo foi enterrado rapidamente, sem cerimônia pública. Assim que o problema foi enterrado, ao invés de perder tempo chorando, Felipe II tratou de providenciar um substituto. Ele casou de novo e teve mais filhos. O império continuou. Vessálios entrou para a história e Dom Carlos virou apenas uma nota de rodapé. João de Luxemburgo foi coroado rei da Boêmia, atual República Tcheca, mas ele tratava o próprio reino como se fosse um motel de beira de estrada. Ele achava a burocracia de governar, assinar papéis, ouvir reclamações de nobres e cuidar da economia a coisa mais chata do mundo. Se o reino precisava dele para decidir sobre impostos, ele estava em Paris. Se precisava dele para julgar um crime, ele estava em um torneio na Alemanha. Mas o que lhe faltava em aptidão para o governo, lhe sobrava em apetite pela guerra. João viajava a Europa inteira, participando de torneios de cavalaria. Se houvesse uma briga acontecendo em qualquer canto da Europa, ele aparecia lá para oferecer seus serviços. Era basicamente um freelancer de luxo que levava o próprio exército para resolver problemas dos outros. Enquanto outros reis tentavam manter o poder através de casamentos e tratados assinados com caneta, João preferia resolver na ponta da lança.
Ele tinha uma frase famosa que resumia bem o espírito: só os boêmios podem ter João como seu senhor. O grande drama é que toda essa identidade estava baseada na visão e na coordenação motora. Ele era basicamente um guerreiro de elite. Em 1336, João estava em uma de suas viagens de negócios favoritas, uma cruzada na Lituânia. No meio da lama e do frio báltico, ele começou a notar que a sua visão estava perdendo o foco. O que ele tinha provavelmente era uma catarata agressiva ou um glaucoma que chegou sem avisar e puxou as cortinas. João passou a ver o mundo em 144 pixels. Para um cara que vivia de medir a distância da espada até o pescoço do inimigo, aquilo era o fim do mundo. Ele chamou o primeiro médico, um sujeito que prometeu que ia resolver o problema, com ungüentos e rezas. Mas o tratamento não funcionou. Na verdade, a visão de João só piorou. Ele mandou amarrar o médico dentro de um saco de estopa e o jogou no rio. O segundo médico, um francês que foi chamado logo depois, viu o que aconteceu com o colega anterior e percebeu que a vaga de emprego era uma armadilha. Ele fingiu que ia buscar ingredientes secretos e fugiu no meio da noite. Ele sabia que era melhor ser um médico pobre e vivo na França do que um médico real morto em um rio na Boêmia. Para João, a guerra sempre foi um jogo de xadrez visual. A análise da topografia, o brilho das armaduras inimigas no horizonte e a reação instantânea aos movimentos de flanco. Sem a visão, ele perdeu o que há de mais vital para um comandante: a autonomia. Sua espada agora dependia de ouvidos alheios. Em 26 de agosto de 1346, o rei Felipe VI da França chamou João para ajudá-lo na batalha contra Eduardo III da Inglaterra. João, no auge de sua cegueira, respondeu ao chamado de Felipe, por uma questão de honra e contrato feudal. Ele não foi como um soldado qualquer, mas como um monarca aliado, trazendo sua própria elite de cavaleiros para ajudar a defender o trono do amigo, na batalha que mais tarde ficaria conhecido como a Batalha de Crécy. Quando João chegou à retaguarda francesa, passou a ser informado sobre a situação. O solo havia sido castigado por uma tempestade de verão momentos antes, transformando o terreno em lama. Eduardo III havia posicionado seu exército no topo da colina. À frente de João, o que restava do exército francês recuava em pânico. Para um homem cego, o som da chuva de flechas atingindo as armaduras francesas devia soar como granizo caindo sobre o telhado de zinco. Ao ser informado de que os arqueiros haviam sido derrotados e que a cavalaria francesa estava atropelando os próprios aliados na lama, João compreendeu a magnitude do desastre. Ele percebeu que a autonomia tática havia desaparecido e que, mesmo em maior número, o exército francês estava colapsando. Foi nesse momento que ele proferiu a frase que ficou marcada na história: Senhores, vocês são meus homens, meus companheiros e amigos nessa expedição. Eu lhes peço que me levem tão longe à frente que eu possa desferir um único golpe com minha espada. Eu sei o que você deve estar pensando. Por que um homem que não enxerga insistiria em entrar no coração de um massacre? A resposta não é só coragem, é cálculo. João sabia que, naquele dia, a única coisa que ele ainda podia controlar não era o rumo da batalha, mas o tamanho de sua lenda. Sabendo que a batalha estava perdida, ele ordenou que seus cavaleiros amarrassem os cavalos uns aos outros, ligando o dele aos demais. A formação avançaria como um único corpo. Se um caísse, todos seriam puxados. Não haveria dispersão, não haveria retirada. Para João, a morte era um detalhe. O problema era a desonra de ser deixado para trás. Ele sabia que, no caos, até o mais fiel dos amigos pode fraquejar quando vê 10.000 flechas vindo na direção. Ao amarrar os cavalos, ele garantiu que a lealdade não fosse opcional. Foi o primeiro caso de contrato de fidelidade assinado com nó de marinheiro e selado com ferro. Ao remover qualquer possibilidade de fuga, João transformou a própria limitação em sentença. A decisão não buscava vitória, buscava coerência com a vida que ele havia levado até ali. Com os cavalos amarrados, o grupo começou a avançar. João da Boêmia não via o terreno, não via o inimigo e não tinha como ajustar o rumo. O movimento acontecia por tração, puxões, impactos, paradas bruscas. Cada obstáculo era sentido no corpo antes de ser compreendido. O som passou a substituir a visão. Flechas cortando o ar, metal contra metal, cavalos caindo e arrastando os outros. Quando um animal tropeçava na lama, a linha inteira perdia o equilíbrio. Homens eram jogados para frente, comprimidos, derrubados sem espaço para se levantar. Quando os cavalos entraram no alcance dos ingleses, eles encontraram uma parede de estacas de madeira e uma chuva de flechas. Como os animais estavam ligados uns aos outros, o primeiro cavalo que foi atingido e caiu serviu como uma âncora para os outros.
João foi puxado para baixo junto com sua elite de cavaleiros. Em um terreno de lama, um cavaleiro de armadura pesada que cai do cavalo torna-se uma tartaruga indefesa. Ao cair, ele foi pisoteado pelos próprios cavalos e pelos cavaleiros que vinham na onda seguinte da carga francesa. No dia seguinte, os soldados ingleses que faziam a contagem dos mortos encontraram uma cena surreal: João da Boêmia morto, cercado por seus 50 cavaleiros mais fiéis, com as rédeas de todos ainda entrelaçadas umas às outras. Eles morreram como uma única unidade física. Aquilo foi o ápice do romantismo militar. João morreu sem dar um único golpe de espada efetivo, mas morreu no ponto mais avançado que a cavalaria francesa conseguiu atingir naquele dia. Ele sabia que a França ia perder aquela batalha. Se ele fugisse, seria o rei cego e covarde. Ao se amarrar e morrer naquele amontoado de carne, ele garantiu que seu brasão fosse eterno. Ele não lutou contra inimigos, lutou contra o esquecimento. Sacrificou seus melhores homens para comprar um lugar na eternidade. João perdeu a vida, mas sequestrou a admiração dos seus inimigos. E provou que o orgulho é a única corda que não arrebenta quando o cavalo cai. No fim, as suspeitas de João da Boêmia se confirmaram. O exército de Eduardo III aniquilou a força de elite da França. Foi uma das derrotas mais humilhantes da história francesa e um marco que mudou a guerra para sempre. No início do século XIV, Hugh Despenser, o jovem, estava no ponto mais alto que um homem podia alcançar sem usar uma coroa. Ele não era rei, mas mandava como se fosse. Em 1306, Hugh Despenser se casou com Eleanor de Clare. Ela era sobrinha de Eduardo II e pertencia a uma das linhagens mais ricas e poderosas de toda a Inglaterra. O casamento, que já era bom, passou a ser ainda melhor em 1314, quando o cunhado de Hugh, Gilbert de Clare, o 8º conde de Gloucester, morreu na Batalha de Bannockburn. Como ele era o único herdeiro homem dos de Clare, a imensa fortuna e as terras da família foram divididas entre Eleanor e suas duas irmãs. Instantaneamente, Hugh passou de um nobre de médio escalão para um dos maiores latifundiários do reino. Essa herança não trouxe apenas ouro, trouxe jurisdição e poder militar nas Marcas Galesas, transformando Hugh em um lorde das Marcas. Foi a partir desse território que ele começou sua expansão agressiva. Poucos homens da época tiveram uma combinação tão perfeita de privilégios quanto Hugh. Protegido diretamente por Eduardo II, Despenser ocupava o centro real do poder. Nenhuma decisão importante passava sem seu aval. Petições chegavam até ele antes do rei. Concessões de terras, perdões, punições, tudo podia ser travado ou liberado por sua influência. Isso o tornava intocável. Nobres o bajulavam, mas muitos o odiavam em silêncio. Hugh era basicamente um pilantra com pedigree. Ele usava cargos oficiais para expandir riqueza pessoal. Rivais perdiam terras por decisões administrativas. Famílias inteiras eram arruinadas sem julgamento e sem apelo. Ele era o rosto de um sistema injusto e impossível de enfrentar. E quanto mais poder acumulava, mais pessoas aguardavam apenas uma coisa: o instante em que ele deixaria de ser intocável. O ódio contra Hugh Despenser foi acumulado lentamente, decisão após decisão. Propriedades mudavam de dono por decreto. Famílias nobres acordavam sem herança. Nas Marcas Galesas, ele foi além, explorou disputas locais, reinterpretou acordos antigos e se apropriou de territórios inteiros que não lhe pertenciam. Legalmente, tudo parecia correto. Na prática, era roubo institucionalizado. Hugh destruía mais pessoas com a caneta do que com a espada. Nobres eram humilhados e presos sem julgamento. Outros eram forçados ao exílio. Alguns tinham seus bens tomados diante da corte, como demonstração pública de poder. Resistir não adiantava. Cada nova perda reforçava a ideia de que, enquanto ele estivesse próximo do rei, ninguém estava seguro. Esse excesso unificou inimigos, que normalmente jamais se aliariam. Barões rivais, famílias nobres e líderes regionais começaram a enxergar a mesma ameaça. Hugh conseguiu o impossível. Ele uniu a oposição. Homens que passaram décadas em disputas de sangue subitamente silenciaram suas rixas. As pessoas que não se davam bom dia agora estavam almoçando juntos para planejar como iam se vingar. No centro desse furacão estava a própria esposa do rei Eduardo II, a rainha Isabela de França. Com a ascensão de Despenser, Isabela foi progressivamente excluída das decisões do reino e perdeu qualquer influência real sobre o marido. A presença dele transformou a corte em um ambiente hostil para ela. Isabela passou a ser tratada não como parceira política do rei, mas como um obstáculo. Nesse ponto, a relação entre rei e rainha estava rompida no plano institucional.
Isabela permanecia a rainha apenas no título, sem recursos, sem influência e sem segurança dentro da Inglaterra. Sua permanência ao lado do rei deixou de ser viável. Em 1324, estourou um conflito entre Inglaterra e França, por causa de direitos feudais em regiões da fronteira espanhola. Os franceses atacaram e confiscaram terras inglesas da região. A resposta inglesa foi fraca. O governo estava isolado politicamente, impopular internamente e dominado pela influência de Hugh Despenser. Nesse contexto, Isabela, que até então era hostilizada pelo próprio rei, tornou-se peça central. Como irmã do rei francês e esposa do rei inglês, ela era o único canal diplomático viável entre os dois reinos. Eduardo II precisava que ela fosse à França negociar pessoalmente. O governo inglês exigiu que Isabela se submetesse politicamente a Hugh Despenser antes da missão. Ela se recusou. Como resposta, o rei confiscou seus bens, dissolveu sua casa e a afastou do filho. Assim, quando Isabela partiu para a França em 1325, já estava politicamente expulsa do poder inglês. Este se provaria um dos maiores erros políticos de Eduardo II. Diferente das mulheres que choram após uma traição, Isabela foi atrás de um exército. Na França, ela se alinhou a Roger Mortimer, um nobre inglês exilado e inimigo declarado de Despenser. Juntos, passaram a articular uma alternativa de governo, reunindo o apoio de nobres ingleses descontentes e financiamento externo. Juntos, eles formaram um exército de mercenários. Quando Isabela retornou à Inglaterra em 1326, não voltou como rainha submissa, mas como chefe de uma invasão. Sua força era pequena, mas suficiente porque o governo de Eduardo II já estava sem apoio. As cidades abriram os portões, oficiais mudaram de lado e a resistência praticamente não existiu. Diante do avanço, Eduardo II abandonou Londres junto com Hugh Despenser. A capital ficou praticamente indefesa. A fuga seguiu para o oeste, rumo ao país de Gales, onde o rei ainda esperava encontrar apoio territorial e acesso a portos. No país de Gales, a situação de Eduardo II se deteriorou rapidamente. Castelos recusaram abrigo, portos negaram embarcações e antigos aliados desapareceram. O rei acabou separado de Hugh Despenser durante a fuga. Eduardo II foi localizado, detido e colocado sob custódia. Em janeiro de 1327, foi formalmente forçado a abdicar em favor do filho. A invasão terminou com a desintegração completa da autoridade real. Quando Hugh Despenser foi finalmente capturado em novembro de 1326, a justiça não buscava apenas sua morte, mas sua desintegração moral e física. O julgamento foi uma formalidade macabra. Hugh foi condenado como traidor e ladrão. E sua sentença foi executada diante de uma multidão que rugia por sangue. Primeiro, ele foi arrastado pelas ruas por cavalos, uma humilhação pública para quebrar seu orgulho. Depois foi erguido em uma forca de 15 metros de altura, para que todos vissem o homem que se achava acima de todos. Mas o verdadeiro horror começou enquanto ele ainda respirava. Os executores o submeteram ao suplício de ser enforcado, arrastado e esquartejado. Enquanto estava consciente, Hugh teve seus genitais decepados e queimados diante de seus olhos. Uma punição simbólica por seus pecados e por ter corrompido a linhagem real. Em seguida, seu ventre foi aberto e suas entranhas foram arrancadas e jogadas em uma fogueira. A agonia final veio com a decapitação. Mas o ritual não parou ali. Seu corpo foi fatiado em 4 partes e enviado para os cantos da Inglaterra, enquanto sua cabeça foi cravada em uma lança nos portões de Londres. Até hoje, ele permanece como um dos exemplos mais extremos de punição política na Inglaterra medieval. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Espero te ver nos próximos vídeos.